Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui em alguns versículos de alguns capítulos para mostrar o nosso caminhar. Como nós podemos identificar que nós somos filhos de Deus? Como nós podemos ver se nós não somos apenas um mero religioso? E também sabemos que tem muitas pessoas que são realmente cristãs, mas ainda estão na carne, é o homem carnal. Mas nós sabemos que só com o tempo essa pessoa vai largar as práticas pecaminosas. Mas nem todo homem carnal ele vai ser um homem espiritual. Então, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como é que a gente pode ter essa testificação? Olhando para o nosso proceder, o nosso caminhar cristão. Se está havendo mudança, se nós nascemos de novo, porque sabemos que todos somos pecadores. Desde a época que Deus criou o mundo, ele antes teve uma eleição, ele escolheu alguns para a salvação, que nós não sabemos quem são. Todos nascemos destinados à ira, pelo pecado original de Adão e Eva. Mas sabemos que Deus tem seus eleitos. A Bíblia diz isso, nós não podemos negar isso. Negar isso seria uma heresia. E como a gente pode ter essa certeza que nós somos um desses eleitos? É o próprio Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ah, Wellington, mas eu sou filho de Deus. Então, como você pode ter essa certeza? Se está havendo mudança com vocês, se vocês realmente nasceram de novo. Se vocês largaram a prática do pecado, pecador todo mundo é. Vocês podem irar, vocês podem fazer o que for, mas se não houver um arrependimento, é que vocês nunca foram libertos. Então nós vamos vir aqui, eu fiz uma separação aqui, vamos ali no livro de Atos. Vamos no livro de Atos, que diz assim, ó. Não, 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5 é muito bom, é pequenininho. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Quer dizer, aqui o apóstolo Paulo está falando que os pagãos, os que não creem em Cristo, não praticam isso. Mas aqueles que se dizem cristãos estão praticando. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. O apóstolo Paulo não conheceu esse homem, ele soube. Como pode se orgulhar disso? Quer dizer, o apóstolo Paulo falou, como é que vocês podem se orgulhar disso? Deviam lamentar-se e excluir de sua comunhão um homem que cometeu tamanha ofensa. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando aqui que eles deviam expulsar esse homem da presença deles. Porque um pouco de levedo, de fermento, leveda toda a massa. E porque as pessoas vão vendo, se ele pode, então a gente também pode. Vocês estão entendendo? É o que acontece hoje nas igrejas. A gente vê sexo antes do casamento e muitas das vezes sexo antes do casamento, divórcios e pastores divorciados. E temos aquelas igrejas também que os pastores não são divorciados, que os pastores pregam a palavra mas não adverte. Estão vendo as práticas pecaminosas, mas não adverte. Estão feito o Eli, aquele sacerdote Eli, que fingia que não era com ele o que os filhos dele estavam fazendo. Então, o apóstolo falou, como é que vocês não têm vergonha disso? Deviam excluir de sua comunhão. Continuando aqui, ó. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E, como se estivesse aí, já condenei este homem. Então o apóstolo Paulo já condenou este homem em nome do Senhor Jesus. Já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido
e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Muitas pessoas interpretam aqui, muitos teólogos, que têm interpretação de que é para matar esse homem para que ele seja salvo. Mas aqui o apóstolo está falando, entrega esse homem a Satanás. O mundo jaz do maligno. E quando você fala excluir da comunhão, é excluir entre os irmãos. Entrega a Satanás, entrega ao mundo. O mundo jaz do maligno. Por quê? Ele está praticando as obras do maligno. Então, para que ele se arrependa e venha a ser salvo no dia do Senhor, caso ele se arrependa. Aqui é o famoso homem carnal, e não ainda é um homem espiritual. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amados, eu já escutei de pessoas ignorantes no Evangelho, que pensam que são pastores, que são evangelistas, falar que eu não devo pegar isso aqui e levar à risca, senão não vou frequentar igrejas nenhuma. Claro, porque as igrejas que a gente vê por aí nada mais é do que templos feitos por mãos humanas. Ali você vai ver pregações carnais. Então, livre-se do fermento velho. Por isso que a igreja está como está. A gente, quando prega a palavra do Senhor, fala que a gente não pode pegar isso literalmente, porque senão não vamos frequentar igrejas alguma. Amém? Amém. Continuando. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Tá? Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, gente. Vocês, aí, que se dizem cristãos, vocês estão se associando com pessoas que estão divorciadas e casadas com outro? Vocês aí estão se associando com pessoas que se dizem cristãs, mas estão fazendo sexo antes do casamento? E como é que vocês vão aprender isso? Estudando a Bíblia, para saber com quem vocês devem andar. Continuando. Com isso, porém, não me referia aos descrentes. Olha, ele não está se referindo aos descrentes, aos que não creem, que vivem na imoralidade sexual. Porque quem vive, pratica a imoralidade sexual, o pecado, esse é o descrente. Tá? Porque aquele que é crente, que crê que é cristão, ele pode pecar? Sim, mas ele se arrepende. Ele não pratica o pecado. Arrependimento. Quer dizer, com isso, porém, não me referia aos descrentes, que vivem na imoralidade sexual. Ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. Porque a gente vive no mundo. O mundo jaz do maligno. Então não tem como. No trabalho, vocês podem largar o trabalho quando a pessoa pratica iniquidades? Não. Não. Mas numa igreja que se dizem cristãos no nosso meio, a gente pode não. A gente deve não se associar com essas pessoas. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, ser crente, mas vive em imoralidade sexual, pratica. Ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, beber não é pecado, mas se embriagar sim, ou explora os outros, nem ao menos comam com gente assim. Amados, nem ao menos comam com gente assim. Como é que vocês podem dizer ser cristãos e vocês se associam com pessoas assim? Repetindo, o apóstolo falando que não podemos deixar de nos associar com pessoas do mundo, no trabalho, numa faculdade, na escola, com vizinhos, pessoas da nossa própria família que praticam a iniquidade. Porque nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Nós, cristãos, somos estrangeiros. Nós estamos no mundo como estrangeiros. Nós não somos daqui. Continuando. Não cabe a mim julgar os de fora.
Mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. É obrigação de vocês, meus amados, julgar os que estão dentro, os que são cristãos. Para com essa mania, essa ignorância, essa exegese errônea bíblica, dizendo, não julgueis para não ser julgado. Claro, se você está praticando o pecado, primeiro arranca a trave dos seus olhos para você advertir o irmão. Como é que eu, o Hérito, estou praticando algum pecado? Eu vou advertir o irmão que está praticando um outro pecado. Pô, tira primeiro, Hérito, a trave dos teus olhos para depois você advertir o irmão. Lembra-se, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro tem que ser a conversão, tem que ser em mim. Tá? E terminando, Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal do meio de vocês. Deus julga os que são de fora, os que não são crentes. Mas os de dentro são obrigação nossa. Elimine o mal do meio de vocês. Vocês estão eliminando o mal do meio de vocês? Aí vem a pergunta, vocês têm moral para eliminar o mal no meio de vocês? Vocês estão praticando, por acaso, a iniquidade e querem advertir um irmão? Não. Primeiro vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E tem mais. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, fala de algumas obras. Ora, as obras da carne são manifestas. Você não é cristão? Então vê se vocês não estão praticando essas obras. Algumas delas, óbvio. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, meus amados? Sexo com a pessoa do mesmo sexo. Pessoas casadas fazendo sexo com outra pessoa. Sites pornográficos. Sexo com animais. Sexo com parentes próximos. Sexo antes de casar. Tudo isso é imoralidade sexual. Impureza e libertinagem, idolatria. Idolatria não é só estátuas não, meus amados. Idolatria ao cônjuge, colocar o cônjuge em primeiro lugar. Idolatria ao alimento, buscar refúgio no alimento, isso é glutonaria. Idolatria a um pastor, a um teólogo, a uma denominação, a um templo de pedra. Tem pessoas que acham que vão buscar Deus, tem que ir à igreja. Não estou falando que não tem que ir à igreja. Mas tem pessoas que idolatram a igreja, o templo de pedra, não lata Deus. Vocês estão entendendo? Feitiçaria. A pessoa que sente ódio. Ah, mas eu não posso ter raiva de alguém se alguém fazer alguma coisa com meu filho. Gente, vocês não devem alimentar o ódio. Ódio é o alimento da raiva, da ira. Mas vocês devem se arrepender disso. Discórdia. Ciúmes. Ciúme é sinal de quê? De insegurança. Ciúme é sinal do que você não está acreditando em Deus. Que Deus está no controle de tudo. Por isso que é obras da carne. Ciúme leva a brigas, contendas, assassinatos, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Beber não é pecado, mas se embriagar sim. Orgias e coisas semelhantes, vão variados. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam, presta atenção no português, que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Agora, meus amados, como eu já falei aqui, eu tinha separado aqui o livro já li isso aqui para vocês. Vamos ler o livro de Salmos. Salmos 15, pequenininho. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem, de coração, fala a verdade? Quem não difama os outros? Não prejudica o próximo? Nem fala mal dos amigos. Olha os fofoqueiros aí, que julgam os outros erroneamente. Julgar é obrigação do cristão, mas erroneamente não. Você tem que ter certeza. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. É assim que é o proceder cristão, meus amados.
assim que vocês têm que agir. Então, quando a gente lê isso aqui, ó, em Atos capítulo 7, versículo 48 ao 50, diz assim, ó, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 2 pontos. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Deus falando. Deus não fez todas as coisas? O ser humano, a natureza, a pedra para construir o templo, o tecido, as riquezas, tudo é de Deus. Então, meus amados, quando a gente fala, a Bíblia fala que é importante congregar, mas vocês têm que entender que muitas pessoas às vezes pensam assim, fulano está desviado da igreja, então está desviado do Senhor. Quantas vezes a gente, se não escuta, a gente sabe que muitos pensam assim, parou de frequentar a igreja, está desviado do Senhor. Ou então se a pessoa não está, você é cristão, que igreja você frequenta? Já vem logo essa pergunta. Então já acha, porque você não frequenta uma igreja, você é um desviado. Amados, se você frequenta uma igreja e pratica essas obras, vocês são desviados, mesmo frequentando esses templos feitos por mãos humanas. Se vocês estão nessas igrejas, mas estão praticando essas más obras, vocês nunca foram libertos. Vocês são apenas uns meros religiosos. Então, é o que eu falo. Vocês são a igreja do Senhor. Olham para si, vejam como vocês estão andando, meus amados. Vejam como vocês estão andando. Porque o próprio Espírito, como falei aqui, e está aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 16, de novo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o selo do Espírito Santo. É quando você tem essa certeza de que você é um liberto em Cristo Jesus. Que você é um pecador, mas que você não pratica mais o pecado. Existe alguma coisa de mal você ir à igreja? Não, claro que não. É lícito, totalmente lícito. Mas vocês têm que olhar para si. Como é que vocês estão andando com o Senhor? É isso que vocês têm que olhar, meus amados. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.